Continuando aí com o nosso curso de sinalização de trânsito, essa é a nossa aula de número 30, ok? A terceira aula do módulo sinalização de trânsito. Para quem está assistindo essa videoaula pelo YouTube ou outro canal, acesse o nosso site. Lá vocês vão encontrar material de apoio, vão encontrar resumos de aula, provas simuladas. Vocês vão poder fazer download de alguns materiais que vão estar ajudando demais vocês no estudo em relação à prova. Então, não deixem de acessar www.autoescolaonline.net. Tem também o nosso e-mail de contato. Sintam-se à vontade para poder fazer o contato e enviar a sua dúvida. Vamos lá. Nessa videoaula a gente vai estar falando da sinalização de trânsito horizontal. Nós falamos na aula anterior sobre a sinalização vertical, que são as placas. Nessa nós vamos falar da sinalização horizontal, que é aquela sinalização que é pintada ou afixada no pavimento. Pavimento é na pista, ok? A primeira coisa que a gente vai apresentar aqui são as cores em que essa sinalização pode aparecer. A sinalização horizontal pode aparecer em 5 cores, conforme vocês devem estar vendo aqui, ó. Branca, né? Está aqui, ó, essa linha central da pista aqui de cor branca. Tem ela amarela, ok? Que no caso é o segundo tipo aí, ela amarela. Tem dela vermelha, tá? Que é o terceiro tipo aqui, vermelha. Aqui, por exemplo, nós temos uma sinalização horizontal pintada no pavimento de cor vermelha. Tem outras também, a gente vai ver daqui a pouco. 4, a gente tem ela azul, está aqui de cor azul, tá? No caso aqui, ela está aparecendo como o símbolo do deficiente físico, ou da área destinada ao estacionamento de veículos de deficiente físico. E nós ainda temos, em 5 aqui, a cor preta, que serve para dar contraste entre o pavimento e a pintura. Tá? Como assim contraste? Talvez a engenharia de tráfego, ao perceber que uma sinalização de cor clara, do tipo amarela ou branca, não fique tão nítida quando pintada no pavimento, o que eles fazem? Eles primeiro fazem uma camada com a cor preta e depois, então, pintam a cor branca ou amarela sobre essa camada preta. Então, a camada preta, aí, a cor preta, ela vai servir, então, de contraste. Ela só tem essa finalidade, contraste. Como nessa tela a gente ainda está mostrando aí sobre as cores e a sua aplicação, uma coisa que todos os condutores deveriam saber, mas que pouquíssimos sabem, é que a marca longitudinal, que é essa que tem no centro da pista, quando ela é de cor branca, ela divide o trânsito em fluxos na mesma direção. Observem a setinha, apontando na mesma direção de quem está do outro lado, ok? Então, marca longitudinal de cor branca divide o trânsito, vejam, divide o trânsito em fluxos no mesmo sentido, ok? Obviamente, sendo ela de cor amarela, ela divide o trânsito em fluxos opostos. De um lado vai, do outro lado vem, ok? Então, ó, divide o trânsito em fluxos de sentidos opostos. Não se esqueçam disso, tá? Isso direto tem sido perguntado em prova. A marca longitudinal, sendo de cor branca, mesmo sentido. Amarela, sentidos opostos. Ok? Então, aqui já foi apresentado também para vocês a cor vermelha, azul, preta. Tá? Aqui nessa tela nós não temos nenhum exemplo de cor preta servindo aí como contraste, foi só falado, né? As outras demais todas vocês encontraram aqui. Então, ótimo. Aqui nós só apresentamos as cores mesmo. Nessa tela nós começamos a falar sobre a sinalização horizontal de forma mais específica. Nesse caso nós estamos falando das marcas longitudinais. O que são marcas longitudinais? São essas linhas que acompanham a pista. Tanto pode ser no centro da pista como nas bordas dessa pista. Ok? Certamente as linhas laterais vão ser chamadas de linhas de bordo. Certo? Linhas de bordo. Ok? Mas também são marcas longitudinais que acompanham a pista. Todas elas aqui nesse exemplo, nessa tela, são marcas longitudinais. Elas são representadas na cartela pelo código ML, marcas longitudinais. Tá? Observe que aqui, linha amarela, fluxos opostos. Nós já sabemos disso. Aqui nós temos linha branca, fluxos na mesma direção. Aqui também é um exemplo de linha amarela, fluxos opostos.
Mas o que é mais importante aqui para a gente entender, que com certeza vai cair uma questão em prova sobre isso, sempre cai, eu estou afirmando, isso é certeza, é o fato dessas linhas serem contínuas ou seccionadas, pontilhadas, correto? Então, vamos lá, a gente precisa saber isso. A linha sendo contínua, ela proíbe a ultrapassagem. Ela sendo pontilhada, seccionada, ela permite a ultrapassagem. Tá? A dúvida que ainda surge é quando são duas linhas, igual no ML03 aqui, ou no ML04, ou no ML05. Né? Nessas situações são duas linhas. Como é que funciona? Vamos voltar aqui na ML01. Se é uma linha só, ela vale tanto para quem está de um lado, quanto para quem está do outro lado dessa linha. Tá? É uma linha só, ela vale para ambos os lados aí. Proibido ultrapassar em ambos os sentidos. Aqui, da mesma forma, só que aqui é permitido ultrapassar em ambos os sentidos. Ok? Nesse caso, são duas. Se porventura cair desenhado na sua prova, a sua é a de baixo, né? E a de quem vem no sentido contrário é a de cima. Tá ok? Nesse caso aqui, tanto quem vai quanto quem vem não podem ultrapassar, porque todas as duas linhas são contínuas. Mas observem nesse caso, a ML04. Um dos sentidos, que é esse aqui, não pode ultrapassar. Lembre-se, a linha de baixo é a sua, é quem está indo aqui para a direita. E a de cima permite ultrapassar. Vejam, do lado dele, a linha permite ultrapassar, ela é seccionada. Beleza? Seccionada ou pontilhada. Então, nessa situação ML04, a gente tanto pode afirmar que é proibido ultrapassar em um dos sentidos, como também é permitido ultrapassar em um dos sentidos. Agora, prestem muita atenção para esse caso aqui. Observem que são duas linhas, todas duas seccionadas, o que nos leva a entender que é permitido ultrapassar em ambos os lados. Correto? Não, não é correto. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui para vocês conforme cai na cartela, ficou mal representado. Realmente na cartela fica mal representado. Por quê? O que dá a entender aqui é que ao longo de toda a pista, a faixa ou a marca, a linha, ela é dupla contínua. E na verdade não é isso que acontece. Ela é, aliás, eu falei dupla contínua, ela é dupla seccionada. Na verdade ela é dupla contínua, correto? Dupla contínua. E apenas, até colocando aqui para vocês entenderem, ela é contínua, dupla contínua. E apenas nesse trecho aqui, é que ela fica seccionada. Por que isso? Porque a finalidade dessa sinalização é que você possa transpor essa faixa, atravessar a pista, entrando lá para o lado esquerdo. Ou quem vem no sentido contrário aqui, possa atravessar para cá também. Correto? Agora, ultrapassar nesse local não pode, tá bom? As duas marcas longitudinais que permitem a ultrapassagem são a ML02, que permite ultrapassar em ambos os sentidos, e a ML04, que permite ultrapassar em um dos sentidos. Só, não existe outra aqui dentro dessa situação que permita ultrapassar. Não tenho dúvida quanto a isso, tá? Aqui nesse desenho, que até foi cortado aqui, mas aqui é o desenho ML06. Aqui nesse desenho, nós temos um exemplo de pista dupla, a pista de baixo com 3 faixas na mesma direção, que são as faixas D, E e F. E na pista de cima nós temos 3 faixas também em sentido contrário, que são as faixas A, B e C. Observem que na pista de cima as linhas são contínuas, então em nenhuma das faixas é permitido ultrapassar. Já na pista de baixo, a linha ou as linhas são seccionadas, então todas as faixas permitem ultrapassar. Ainda observando que quem está na pista de baixo, ele tem a opção aqui de fazer a manobra de retorno, ok? O que não pode acontecer para quem vem no sentido contrário, aqui não. Certamente aqui até deveria ter uma linha branca fechando aqui a passagem para quem vem da faixa C aqui. Essa área de retorno ela só é permitida para quem vem na faixa D, da pista de baixo, para entrar lá na faixa C da pista de cima. Não tem significado. Esse exemplo ele pode apenas ser utilizado em prova, né, como uma situação hipotética.
e eles elaborarem alguma questão em cima disso, né? E certamente na hora de fazer aí as questões simuladas eu vou trabalhar com isso aí para vocês entenderem como é que isso pode ser aplicado, mas a princípio você só tem que interpretar conforme eu mostrei para vocês aqui. No desenho de cá, que é o ML07, também foi cortado, né? O ML07 é a mesma coisa do ML06, ele não tem um significado específico, são duas pistas, tá? No meio que nós temos um canteiro central, só que a pista de baixo e a pista de cima, ambas permitem ultrapassar, porque observem, a linha é seccionada, pontilhada. Da mesma forma, tanto quem está na pista de cima como quem está na pista de baixo, se a linha que divide o fluxo aqui é branca, então o sentido é único. Observaram as setinhas, né? Na pista de cima, o sentido também é único. Beleza? E aqui nós temos um exemplo de pista única, ou seja, é uma única pista, porém com a linha divisória, ou a marca longitudinal amarela, o que acaba fazendo com que ela seja de mão dupla. Ok? É a ML08. Curioso isso, às vezes a pessoa não consegue entender muito bem como é que funciona, mas vejam aqui, ó, pista dupla, são duas pistas, mas cada pista é de mão única, sentido único, fluxo único. Pista dupla, mão única, olha que curioso. E aqui pista única, mão dupla, ok? Então ótimo, tomara que vocês tenham entendido aí. Vamos lá. Nessa situação aqui, nós já vamos falar sobre as marcas delimitadoras. Aí já entra falando de marcas delimitadoras. Nós falamos na primeira videoaula aí, nessa videoaula que nós estamos, sobre as marcas longitudinais. São aquelas marcas ou aquelas linhas que tem no centro da pista, dividindo o fluxo em duas ou mais faixas. Aqui já são marcas delimitadoras, delimitam áreas, espaços. Mas aí nós já vamos falar disso na nossa próxima videoaula, até daqui a pouco. Eu só queria chamar a atenção de vocês quanto ao seguinte: se vocês estão gostando aí das videoaulas, se está sendo útil para vocês de alguma forma, eu peço que vocês ajudem a divulgar esse trabalho, a divulgar essa ideia. Como? Compartilhando em suas redes sociais, como Facebook, Twitter ou de outras formas. Vocês podem também estar se inscrevendo em nosso canal do YouTube, onde toda e qualquer postagem nova vocês vão estar recebendo aí a notificação de que houve uma postagem nova para vocês estarem acompanhando o nosso canal. Direto nós vamos estar aí postando videoaulas novas de maneira a atender vocês. E, claro, mandem sugestões que dentro do pedido de vocês a gente tenta aí melhorar e aprimorar o material. Um abraço então.